Hello everyone, how are you doing? No vídeo de hoje vamos aprender sobre como falar do futuro em inglês. Tem várias formas que a gente pode falar de coisas que ainda vão acontecer em inglês. Por conta disso, eu vou dividir esse tema em 3 partes. Então, nesse vídeo de agora, parte 1, a gente vai falar sobre como falar do futuro em inglês usando o going to, que é uma estrutura que a gente vai aprender como utilizar no vídeo de hoje. Na parte 2, semana que vem, a gente vai aprender a falar sobre coisas no futuro usando o will, que é um outro verbo que a gente vai discutir mais à frente. E por último, na parte 3, a gente vai comparar a diferença entre o going to e o will. Então eu vou explicar exatamente em que tipo de situação a gente vai usar cada uma dessas estruturas. Mas hoje a gente vai aprender sobre essa primeira, o going to. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber notificações de quando a gente posta vídeo aqui toda semana e já deixa o seu like também, porque eu sei que você vai gostar do vídeo, e se você não gostar depois, deixa o like assim mesmo. Agora, sem mais delongas, let's get started. Quando você quiser falar de algo que você está planejando fazer no futuro, vamos usar o going to. Então, digamos que eu quero falar assim, eu vou viajar para os Estados Unidos no próximo ano. I am going to travel to the USA next year. I'm going to travel to the USA next year. Então, basicamente, essa é a situação que você vai usar o going to para coisas que você está planejando fazer num futuro próximo. Agora, vamos aprender a formar frases com a estrutura do going to, o que é o mais importante, né? Vamos começar falando das frases afirmativas, the affirmative sentences. Primeiro de tudo, para a gente formar a nossa frase, a gente vai precisar de um sujeito. Pode ser I, you, he, she, it, we, they, ou um nome próprio também, Mary, John, etc. Só precisa ter uma pessoa que vai praticar a ação, né? Depois disso, a gente vai precisar usar o verb to be. Isso mesmo, o famoso verb to be, que se você ainda não sabe o que ele é ou como usar, vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu já fiz sobre o verb to be para você se inteirar desse assunto, porque no vídeo de hoje eu não vou explicar exatamente mais detalhes do verb to be. Eu vou explicar como você vai utilizar o verb to be dentro do going to, que é para falar do futuro. Então, assiste primeiro o vídeo do verb to be, se você ainda não assistiu, e depois volta para esse vídeo aqui para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. Temos o sujeito, depois o verb to be, depois a gente vai colocar going to, e o verbo principal da frase, que é a ação que você está praticando. Por exemplo, I, sujeito, I, eu. Qual que é o verb to be que eu uso com o I mesmo? Porque o nome do verb to be é esse, mas tem 3 formas que a gente usa. Am, is e or, no presente. Com o I, a gente vai usar o am. Então, I am, depois eu coloco o going to, I am going to, e o verbo que eu quero falar. Agora eu tenho que pensar a ação que eu vou praticar no futuro. O que eu vou fazer? I'm going to eat tonight. I'm going to eat tonight. Pegou aí como faz a frase affirmative? Sujeito, verb to be, going to, depois o verbo que você quer falar e pode colocar algum complemento depois. Let's see more examples. Pay attention. She's going to study during the weekend. She's going to study during the weekend. Então é algo que vai acontecer ainda. Ela estudará. Nossa, ninguém fala assim hoje em dia, né? Ela vai estudar no final de semana. He's going to propose to her. He's going to propose to her. No vídeo aqui do canal que eu falo sobre o verbo to be, eu explico sobre as contrações. Então vocês podem ver dessa forma, he is, ou na forma contraída, his, his. O que é mais comum no inglês falado, no inglês do cotidiano, do dia a dia. Vimos então um exemplo com o am, no lugar do verbo to be, com o is. Vamos ver agora com or. They are going to watch a movie together. They are going to watch a movie together. Eu mencionei a contração do verbo to be, e algo que também os nativos do inglês fazem muito é contrair o próprio going to. Então a gente aprende na escola de inglês bonitinho dessa forma, sujeito, verb to be, you going to. E aí quando a gente chega para falar com um nativo, eles em vez de falar going to, eles falam gonna. Por isso eu acho relevante mencionar por aqui que é assim que os nativos falam. Eles
juntam o going to e vira gonna. Por exemplo, she's gonna visit her parents. She's gonna visit her parents. Então, em vez de falar she is going to, eu falo she's gonna. She's gonna. Lembrando que esse gonna você vai ver muito em músicas, principalmente, pessoas falando no dia a dia, mas é bem informal, tá? São em contextos bem informais que a gente usa o gonna. Porque quando você for falar com seu chefe em inglês ou com pessoas que você não tem tanta intimidade assim, opte pelo going to. Gonna é o inglês falado, tá bom, gente? Não é, a gente não escreve gonna, assim, exceto se você estiver conversando por mensagem com algum amigo seu em inglês, mas é o que eu disse, né? Em contextos informais que a gente usa esse gonna. Beleza, a gente já viu agora então como usar as frases affirmatives com going to para falar de futuro. Vamos aprender as negative sentences. Nesse caso, é só acrescentar a palavrinha not depois do verbo to be. For example, I'm not going to the party tomorrow. I'm not going to the party tomorrow. Só coloquei o not depois do verbo to be. Mais um exemplo. He's not going to work today. He's sick. He's not going to work today. He's sick. Eu posso falar assim, ele não vai ou ele não irá trabalhar. He's not going to. E eu posso falar também usando a forma contraída da negativa. Então, em vez de falar he is not, eu posso falar he isn't. He isn't going to work. Vocês podem ver essa forma contraída com o are também. For example, you aren't going to the gym. You aren't going to the gym. Eu posso falar you are not going ou you aren't. You aren't going. Frases afirmativas, affirmative sentences, check. Negative sentences, check. Vamos aprender agora as interrogative sentences. Então, como perguntar coisas no futuro usando going to. Para isso, o que a gente precisa alterar aqui é a posição do verbo to be, que vai ficar agora antes do sujeito. For example, are they going to leave town? Are they going to leave town? Prestem atenção ali no or, que está antes do sujeito, antes do they. Is she going to be late? Is she going to be late? Novamente, is antes do she. Am I going to see the dolphins? Am I going to see the dolphins? Uma observação importante aqui, gente, é que o verbo to be vai ficar antes do sujeito, mas não necessariamente no início da frase. Então, quando a gente tiver aquelas palavras interrogativas como what, where, when, why, essas palavras sim vão ficar no começo da pergunta. Deixa eu dar um exemplo aqui para poder ficar mais claro. Se eu quiser perguntar, o que você vai fazer amanhã? É uma ação do futuro, né? Então eu vou usar o going to. Só que primeiro eu quero saber o que. O que em inglês? What. Então a frase vai ficar assim: What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Então eu usei what primeiro e como vocês podem ver, o verbo to be está antes do sujeito. Só que não no início da frase. What are you going to do tomorrow? Conseguimos entender como a gente faz para criar diferentes tipos de frase, affirmative, negative e interrogative, usando going to para falar de futuro. Agora vamos fazer uma pequena revisão para poder você sair desse vídeo com isso bem claro na sua memória. O going to é uma estrutura que a gente usa para falar de eventos futuros, mas que a gente tem quase certeza que vai acontecer. Então, para coisas que a gente está planejando já com certa antecedência e sabe o que vai acontecer mesmo, ou uma previsão baseada em alguns fatos. For example, look at that dark cloud. I think it's going to rain. I think it's going to rain. Por que eu acho que vai chover? Porque eu vi um fato, a nuvem tá lá preta, eu acho que vai chover, porque eu fiz uma previsão baseada em fato. Mas como eu disse, pode ser para coisa que você está planejando também que vai acontecer, né? For example, I am going to get married next month. I am going to get married next month. Which is not true, by the way, just an example. Fiquem ligados na parte 2 desse vídeo que vai sair na semana que vem, onde eu vou explicar como você pode falar do futuro usando o verbo will. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. And see you next week. Take care!